O Santa Maria declarou-se em medicina de quase catástrofe. A diretora da urgência do hospital revelou que na última semana tem vivido dias impensáveis. As ambulâncias continuam a formar filas à porta da urgência Covid e as camas de internamento têm ocupação quase total. O Santa Maria vai fazer este fim de semana a 5ª ampliação do serviço de urgência. Elevadíssima pressão, uma medicina para a qual ninguém estava preparado. É desta forma que Anabela Oliveira classifica a última semana. Eu já tenho muitos anos de prática clínica e nunca imaginaria viver um cenário destes. Mas para si, comparado a uma situação de catástrofe, de guerra? É uma situação que aproxima-se muito da catástrofe, sim. Nós corremos o risco nos próximos dias, na próxima semana, tendo em conta os contágios que temos tido, o número de contágios que temos tido, de termos uma afluência brutal aos serviços de urgência. Escolhas complexas têm já que ser feitas pelos médicos. Nós temos que avaliar a situação dos doentes, temos que avaliar o potencial de reversibilidade da situação para tomarmos decisões. À porta da urgência Covid do Hospital de Santa Maria, as filas de ambulâncias são já rotina diária. Esta sexta-feira à tarde, 15 faziam fila. Algumas esperavam há 6 horas. 6 e 7 horas de espera é também normal para quem chega pelo próprio pé. E continuam debaixo do mesmo telheiro doentes com Covid e utentes que vêm fazer o teste. O Hospital de Santa Maria diz que, sendo um hospital de fim de linha, tem por princípio não recusar doentes. Quando diz nunca fecham as portas, significa que nunca dizem, por exemplo, ao CODU para deixarem de enviar doentes? Nesta altura, este hospital não pode ter a missão de fechar as portas. Portanto, é naturalmente uma situação por vezes difícil de gerir, como a que vêem aqui, portanto há picos. Também a rede hospitalar tem funcionado com dificuldades. Há hospitais que estão com dificuldades de receber doentes e por isso naturalmente têm que suspender a recepção de doentes. E recebem-nos vocês aqui em Santa Maria? E nós temos recebido e vamos continuar a receber e portanto agora é uma situação que está próxima do limite. Todas as semanas o hospital tem aberto enfermarias e aumentado o número de camas, mas é impossível acompanhar o ritmo de infecção. Já vamos na 5ª ampliação do serviço de urgência. Portanto, isto não se faz de um dia para o outro. E nós soubemos há 15 dias que começávamos a escalar para 10.000 infecções e há 3 dias para 14.000. Todas as semanas abrimos uma enfermaria, 24 horas depois temos a enfermaria cheia. O que tem acontecido desde há uma semana a esta parte da manhã vão ser abertas mais 2 enfermarias. Eu tenho a certeza que segunda-feira estão próximo do limite. Esta sexta-feira, a ventilação não invasiva foi transferida para o Hospital Polido Valente, do mesmo Centro Hospitalar Lisboa Norte. Vamos em direto para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde está Soraya Ramos. Boa noite, Soraya. A esta hora ainda há muitas ambulâncias em fila à frente do hospital? Há 17 ambulâncias, boa noite, José. A primeira está cá desde as 11h05 da manhã, ou seja, há já 9 horas. São ambulâncias de vários locais, da Ajuda, da Lourinhã, de Cabo Ruivo, vários locais em Lisboa, mas também de Mafra e de Queluz. São pessoas de várias idades, maioritariamente na casa dos 50 anos. Todos eles têm sintomas, um estado de saúde que se está a agravar e todos eles oficialmente já são doentes do Hospital de Santa Maria e por isso foram reencaminhados para aqui, mas esperam ainda ser admitidos lá dentro pelos médicos da urgência deste hospital. Ora, este é um dos principais hospitais do país. Ao longo desta fila há sempre, naturalmente, um bombeiro ao lado destes doentes e, por isso, este bombeiro aguenta durante várias horas com este equipamento de proteção individual que acaba por ser muito desconfortável depois de tantas horas de espera. Este é um dos principais hospitais do país. A ideia é que os doentes evitem, de facto, vir para cá e isso é feito de uma forma simples, evitar o contágio e ficar em casa. Soraya Ramos, em direto do Hospital de Santa Maria, à frente do qual estão estacionadas 17
ambulâncias neste momento. Portugal atingiu um novo máximo de mortes por Covid-19. Nas últimas 24 horas morreram 234 pessoas com a doença. É o quinto dia consecutivo a bater máximos de óbitos. Quanto a infecções, nas últimas 24 horas foram registados 13.987 novos casos. Vamos agora perceber como Portugal compara com os outros países. A mancha de linhas que vemos neste gráfico representa a média de novos casos de infecção pelo novo coronavírus em todos os países do mundo. Todos, nos últimos 7 dias. O pico maior é este aqui, a laranja, ocorreu no Vaticano devido a um surto local. O Vaticano é um Estado pequeno, portanto, um surto local tem este efeito. Chegados ao dia de hoje, constatamos que de todos os países do mundo, o que tem mais casos por milhão de habitantes, ou seja, o que tem a pior taxa de infecção do planeta, é Portugal. Durante muito tempo temos falado sobre o caos nos Estados Unidos e no Brasil. Acontece que nos últimos 7 dias ultrapassamos os Estados Unidos, ultrapassamos o Brasil e ultrapassamos a Índia com estas diferenças. Na Europa, Portugal destaca-se nas novas infecções em relação a países que estão sempre nas notícias pelos piores motivos em relação à Covid-19, como a Espanha em segundo lugar, o Reino Unido em terceiro e depois a França e a Itália. Note a posição de Portugal comparando com estes países. O mesmo acontece agora com a mortalidade. Portugal tornou-se o pior país do mundo em mortes por milhão de habitantes. Nas últimas 24 horas, ultrapassamos o Reino Unido, que estava em primeiro até ontem. Temos, neste momento, 18,24 mortes por milhão de habitantes, enquanto o Reino Unido tem 18,10 por milhão. Estes números representam a média dos últimos 7 dias. Boris Johnson revelou que a variante britânica é mais mortífera. Os estudos mostram que com a antiga estirpe, num grupo de 1.000 pessoas infectadas, morreriam 10. Com a nova variante, essa taxa de mortalidade sobe para 13 ou 14. We've been informed today that in addition to spreading more quickly, it also now appears that there is some evidence that the new variant, the variant that was first identified in London and the South East, may be associated with a higher degree of mortality. Na nossa companhia está João Paulo Gomes, do Instituto Ricardo Jorge. Muito boa noite, bem-vindo ao Telejornal. As análises do Instituto à estirpe britânica permitem confirmar esta indicação de que é mais mortífera do que a anterior? Boa noite e muito obrigado pelo convite. Não existem dados em Portugal que possam confirmar isso. Aliás, os dados libertados pelas autoridades de saúde britânicas são muito recentes, têm um par de horas. E, além disso, os 3 ou 4 estudos que apontam para isso não é que sejam contraditórios, mas não apontam todos exatamente na mesma direção, e eles são cautelosos a dizer que é necessário maior robustez nos números para suportar esta conclusão. No entanto, parece haver indícios que, de facto, a nova variante possa estar associada a uma maior mortalidade. Em Portugal, naturalmente que é muito cedo para fazer essa avaliação. Ainda agora estamos a começar a perceber o que é que se está a passar com a nova variante e, portanto... Mas os médicos estão, de facto, a confirmar que há pessoas mais novas a entrarem nos cuidados intensivos. Isso poderá ser um sinal? Eu teria também alguma cautela a dizer isso, porque aquilo que nós observamos é um aumento do número de casos em todas as faixas etárias. E de acordo com os últimos dados, agora que temos muitos dados associados à nova variante também, nós não verificamos sequer uma diferença estatisticamente significativa na distribuição por grupos etários dos doentes Covid-19 com a variante do Reino Unido ou com a outra. Aparecem mais pessoas novas porque há mais casos. Exatamente. A variante britânica é bastante recente. Qual é a sua prevalência e qual é a evolução da sua prevalência em Portugal? Nós começámos a detectá-la por altura do Natal
porque as próprias autoridades de saúde internacionais deram os alertas em meados de dezembro e nós começámos a fazer pesquisas dirigidas, específicas, de acordo com relatos da saúde pública, da chegada de viajantes vindos do Reino Unido ou contactos com pessoas com historial de viagem. E detectámos imediatamente algumas dezenas de casos. No entanto, através de alguns testes de diagnóstico que conseguem permitir a identificação especificamente da variante do Reino Unido, foi possível perceber agora em tempo real que ela está a aumentar de uma forma exponencial a sua prevalência. Posso dizer-lhe que há 3 ou 4 dias atrás tínhamos cerca de 13% dos casos de Covid-19 associados à variante do Reino Unido. Hoje, 3 ou 4 dias depois, estamos nos 21%. Prevemos que dentro de 3 semanas a nova variante possa ser responsável por cerca de 60% de todos os casos de Covid-19 em Portugal. E, a ser assim, irá provavelmente continuar a evoluir para pior do que isso. Sim, independentemente do número de casos, do número absoluto de casos Covid, ela tenderá sempre a substituir as outras variantes que estão a circular, porque ela é mais transmissível e, portanto, ela vai substituir as outras. Ela funcionará, no entanto, e isto é importante dizer-se, sempre como um contrapeso às medidas de confinamento. Ou seja, se por um lado as medidas de confinamento vão ter, obviamente, uma elevada redução no número de casos, e agora com o encerramento das escolas ainda mais, no entanto, a presença de uma variante com uma elevada taxa de transmissão faz com que funcione como um contrapeso. Daí a necessidade imperiosa de que todos cumpramos as medidas de confinamento do modo estricto e sem perdão, para evitar que este contrapeso pese mais para o outro lado da balança, naturalmente. Sabe-se que é natural que os vírus façam mutações constantemente. Esta não é a única variante detectada em Portugal. Há outras? Sim, infelizmente o Instituto Ricardo Jorge hoje mesmo detectou a presença da variante da África do Sul também em Portugal. É um caso único, era um caso suspeito, indiciado pelas autoridades de saúde, e através da sequenciação genómica o Instituto Ricardo Jorge confirmou de facto tratar-se da variante da África do Sul. Trata-se de uma pessoa, de um estrangeiro residente em Portugal, portanto um sul-africano residente em Portugal, em Lisboa, e que terá chegado pouco depois do Natal a Lisboa. O diagnóstico foi feito nos primeiros dias de janeiro. No entanto, esta informação já foi passada às autoridades de saúde e tenho a informação de que a Direção-Geral de Saúde já localizou o caso, já está a fazer o rastreio dos contactos para, obviamente, de uma forma o mais rapidamente possível, poder quebrar a cadeia de transmissão. Que características peculiares tem essa variante? Esta variante do Reino Unido, dizem especialistas internacionais, que poderá ser potencialmente mais perigosa do que a variante do Reino Unido, ou seja, da África do Sul mais perigosa do que a do Reino Unido. E porquê? Ambas partilham uma mutação que está localizada numa região do vírus que faz com que o vírus chegue melhor às nossas células. E é isso que a torna mais transmissível. No entanto, esta variante da África do Sul, tal como a variante do Brasil, para além desta mutação, tem uma outra mutação, também no local de ligação do vírus às nossas células, e que potencia também a sua entrada, e, portanto, potencialmente ela ficará ainda mais transmissível, porque tem 2 mutações a potenciar isso, e não apenas uma, e, no entanto, esta segunda mutação está rodeada de más notícias também. Os dados preliminares, não passam mesmo disso, são preliminares, mostram que esta mutação possa estar associada a alguma fuga ao sistema imunitário. Ou seja, testes em laboratório mostravam que alguns dos anticorpos gerados pelas pessoas com infecção natural deixavam de reagir contra esta variante em particular. No entanto, quero realçar que são dados ainda preliminares, são heterogéneos, portanto, alguns resultados são contraditórios. No entanto, isto faz-nos, perdoa-me a expressão, levantar as antenas e ter muito cuidado e ter uma vigilância muito apertada sobre esta variante da África do Sul. Bom, essas notícias não são boas. Já sabemos que a variante britânica é muito complicada. As autoridades britânicas, pelo visto, admitem um confinamento até ao verão por causa desta variante britânica. Acha que Portugal poderá ter de ser forçado ao mesmo? Eu espero bem que não, mas é possível que isso aconteça. Repare, nós temos que dar tempo para que as medidas de confinamento tenham resultado. Houve esta primeira sessão, digamos assim, de medidas de confinamento que não resultaram, e acho que todos somos unânimes de que não resultaram porque a sociedade não se portou bem e as escolas acabam por... As crianças e os jovens acabam por pagar um bocadinho o preço do mau comportamento da sociedade em geral. Tomou-se agora esta medida muito drástica e dizem os epidemiologistas que agora com este encerramento das escolas o R vai
obrigatoriamente baixar, não sabemos a que velocidade e esperemos que baixe a um bom ritmo. No entanto, a presença da variante do Reino Unido, com uma elevada taxa de transmissão, e agora a presença da variante da África do Sul, que esperamos nós, que não origine grandes cadeias de transmissão, funciona, como disse há pouco, com contrapesos e podem desequilibrar isto um bocadinho e podem atrasar a redução drástica nos números que todos nós gostaríamos de observar. Uma última pergunta. Em relação à variante da África do Sul e do Brasil, as vacinas são eficazes para essas duas variantes ou perdem eficácia? O que é que se sabe? Os investigadores são muito cautelosos quanto a isso e, acima de tudo, estão muito otimistas, e eu confesso que estou muito otimista também. Nós estamos a falar de mutações muito específicas que em laboratório estão a mostrar que alguns anticorpos deixam de se ligar e, portanto, lançam esse alerta, essa preocupação. No entanto, as vacinas originam uma resposta imunitária muitíssimo complexa e muito completa, que para além da resposta baseada nos anticorpos, existe a outra resposta das células T, que pouco interessa agora para aqui, mas é uma resposta muitíssimo complexa que faz com que mesmo que apareçam mutações que impeçam a ligação de alguns anticorpos, nós estejamos muitíssimo bem protegidos com outro tipo de resposta imunitária muito complexa e que se sobreporá, com certeza, essa fuga que o vírus tenta permanentemente fazer. Temos é que acelerar com as vacinações. João Paulo Gomes, muito obrigado por ter estado com aquelas notas, os seus esclarecimentos. O aumento de casos graves levou o Hospital Amador a Sintra a antecipar a abertura de mais uma unidade de cuidados intensivos. São mais 15 camas, mas nem todas estão prontas devido à falta de profissionais de saúde. A RTP acompanhou os primeiros momentos desta nova unidade. Quer que eu espere? Ok? Vamos aumentar a medicação para as duas, priorizar a saturação periférica. A enfermeira Suso tem apenas 30 anos, mas já é uma veterana. Eu recebi o primeiro doente de Covid no dia 19 de março, aqui na unidade, no quarto de isolamento. Na altura era o primeiro, foi só num quarto de isolamento. Mais de 300 dias depois, a felicidade desta foto já esmoreceu. Já está um bocadinho desanimada. Eu posso dizer que, especialmente nas últimas 2 semanas, já me sinto mesmo muito cansada. Vai enfrentar mais um turno com 2 colegas para cuidar de 6 doentes na novíssima unidade de cuidados intensivos do Hospital Amador a Sintra. O plano era estudar, não sei se sempre vão conseguir ainda está adormecida. Suso tem de cumprir as exigentes e constantes rotinas de um doente crítico. Os colegas preparam a terapêutica e enviamos para dentro. E nós depois voltamos a confirmar, fazemos uma dupla verificação, porque com tanta coisa dentro e fora há mais probabilidade de erro, portanto garantimos assim que estamos a administrar a terapêutica certa ao doente certo. Esta mulher de 30 anos, obesa, já está aqui há 15 dias. Não tenho linhas de gel, não levei. Linhas de gel. Então, os senhores têm públicas, não é? Tem públicas, mas isso é o pior inimigo dos intensivos. Ao lado, um homem de 73 anos a tentar sobreviver nos cuidados intensivos há 36 dias. Tem neste momento uma traqueostomia, que é na garganta, e é por aí que respira. Tudo tem uma limitação em termos de risco de infecção, em termos de lesões para as vias aéreas superiores, para as cordas focais futuramente. Agora, mais um sobressalto. A respiração desta doente está a piorar. Vamos retirar a expectoração, está bem? Vamos cuidar do seu pulmão, está bem? Vai sentir um bocadinho de dificuldade e de falta de ar, mas depois fica melhor, está bem? Calma, é mesmo assim. Pronto, filha, já vai melhorar. Tiago, médico intensivista, colabora, supervisiona. Está melhor? Está, não está? Esta doença, como nós podemos ver aqui, pode ter um decurso com uma gravidade significativa. Os doentes podem necessitar de intubação, ventilação, podem evoluir com disfunção de múltiplos órgãos e nem todos sobrevivem. A cada momento luta-se pela vida, mas por vezes perde-se. É sempre triste. A gente está habituada a ver a morte sempre aqui no nosso trabalho, não é? Mas ser nesta circunstância que se calhar poderia ter sido evitado. A família também não pode vir nunca despedir-se dos doentes, que ainda agrava um bocadinho mais. A gente não pode nunca pensar só na morte. Cá estamos sempre para ajudar os doentes a recuperarem e a tentarem voltar à sua vida para junto da sua família. A gente pensa sempre que o papel só
Não nos acontece a nós ou a alguém que sabe. É o que está a acontecer a Pedro após 7 dias de cuidados intensivos, está prestes a sair. Comecei com tremores no corpo, cheio de dor, com febre, com tosse. A fim de 7 dias estar mal em casa, vim para o hospital e desde então tenho estado cá. Estava com um agravamento do seu estado geral no serviço de urgência e foi admitido na iminência de necessitar de ventilação mecânica invasiva. Então decidimos recebê-lo nessa fase. Cá, felizmente, teve um curso de melhoria e já o iremos transferir durante esta tarde. É mais uma vaga que será prontamente ocupada. A urgência dos casos levou ao Hospital Amadora Sintra a antecipar em uma semana a abertura desta unidade. Conseguiu ter 10 camas prontas, outras 5 permanecem fechadas. Agora, é uma questão de material e de recursos humanos. As unidades de cuidados intensivos dos doentes críticos funcionam e têm funcionado nesta fase também, com o sacrifício dos profissionais de saúde. E os profissionais de saúde já estão esgotados. É muito difícil, nós saímos lá dentro de rastros, às vezes ficamos lá 5, 6 horas. O nosso horário vai ser duplicado sempre e acabamos por passar quase mais tempo cá do que em casa. Tudo tem um limite. As camas de cuidados intensivos também têm, por mais que nós consigamos abrir camas aqui e ali. O que urge é que a população abrace o espírito do confinamento a 100%. O apelo de quem sabe que estas camas serão poucas. E não foi preciso esperar muito. No dia a seguir à reportagem, a maior parte já estava ocupada. Então vamos aumentar a medicação para as dores, está bem? Lisboa abre amanhã um hospital de campanha na cidade universitária. A estrutura ao lado do Hospital Santa Maria terá capacidade para receber 58 doentes com Covid, mas pode estender-se até um total de 300 camas. Também Viseu e Coimbra vão abrir novas estruturas de apoio, enquanto o Hospital de Campanha do Algarve volta a receber doentes Covid de outras regiões do país. Devido ao aumento de casos também no Algarve, esteve há alguns dias a recusar doentes Covid de outras regiões do país. Com capacidade para 100 pessoas, o Hospital de Campanha do Algarve tem neste momento 46 internados. Já recebeu esta quarta-feira 4 doentes Covid da região da Grande Lisboa. Esta sexta-feira devem chegar mais 6 dos hospitais Garcia da Horta e Fernando da Fonseca. Para aumentar a capacidade nos principais hospitais a sul, a região vai abrir 56 camas para doentes não Covid, numa parceria com hospitais privados. Era o antigo Hospital de Santa Maria, temos possibilidade de colocar lá 30 camas. Em Lagos é um hospital que estava a funcionar, é um hospital moderno e, portanto, está preparado para acolher até 26 doentes. Em Viseu prepara-se o pavilhão multiusos para receber 120 camas. É o segundo hospital de campanha da cidade para doentes Covid. Nós, neste momento, temos cerca de 20 pessoas na estrutura do Fontelo, que tem capacidade para 60, mas o nosso plano de emergências esteve sempre previsto que nós tínhamos de ter uma estrutura de retaguarda. Em Coimbra, o antigo Hospital Militar vai passar a receber doentes Covid. Neste momento temos 31, podemos chegar às 60 camas. Funciona desde 2014 como centro de saúde. Vai receber doentes Covid que não necessitem de cuidados específicos. 2 enfermeiros por turno, pelo menos, 1 médico em permanência. Lisboa abre o hospital de campanha na cidade universitária, ao lado do Hospital de Santa Maria, este sábado com 10 camas. Domingo aumenta a capacidade para 20 camas e segunda-feira estará a funcionar em pleno com a lotação máxima de 58 camas. Conta com 20 enfermeiros, 19 médicos, 15 auxiliares de ação médica e 3 administrativos. É a primeira de 3 estruturas de apoio na cidade universitária. Se houver necessidade, a capacidade expande-se para um total de 300 camas. A campanha eleitoral para as presidenciais termina à meia-noite e vamos estar em direto com os 7 candidatos. Os políticos vão ter prioridade na vacinação contra a Covid-19. São assuntos que vamos retomar na segunda parte do telejornal. Até já!